Nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre a fórmula de Simpson, regra de Simpson ou método de Simpson. Então, seguindo a lógica que a gente fez nessa série de vídeos, primeiro a gente falou de integração por soma de retângulos, sem falar exatamente do que era. Depois mostramos que aquilo era a soma de Riemann à esquerda. Fizemos a soma de Riemann à direita e a soma de Riemann da média. Passamos depois para o método trapezoidal e agora vamos falar do método que naturalmente é a sequência lógica a se estudar. Então, se eu tenho uma função f de x que eu vou integrar, pode ser, por exemplo, a função do cosseno, que é o que a gente integrou nos vídeos anteriores. No método de Simpson, o que a gente faz é o seguinte: se essa f de x é essa curva azul, que está representada aqui, o que a gente faz é trocar ela por uma coisa aproximada, que vai ser um polinômio representado aqui por essa curva vermelha, que ele vai suavemente entortar e ligar esses três pontos aqui. Então a vantagem desse método é que se eu fosse dividir isso aqui com dois trapézios, poderia até dar um resultado bom nesse caso, mas dois trapézios, então ia ficar um retângulo aqui, né? E o triângulo do trapézio aqui em cima. Ia ficar até bom nesse caso específico. Mas a maioria das curvas também não é um triângulo, uma reta inclinada que vai descrever bem. Quanto mais próximo eu estiver da função real, da função azul, melhor. E de maneira genérica, o método de Simpson tende a funcionar melhor porque ele vai usar esse polinômio aqui. Então, no caso desses três pontos, A e B na extrema esquerda e direita e o M que está aqui no meio, o que o método de Simpson faz é calcular aquela área usando essa expressão aqui. Ó. Não dá para selecionar. Mas enfim, você calcula a integral fazendo B menos A dividido por 6 e que isso multiplica essa f de A mais 4 vezes a f do ponto M aqui do meio mais a f de B. E olhando para isso aqui assim, não parece que isso vai dar uma área. Você tem que acompanhar a dedução para entender, mas o objetivo desse vídeo é mais o desenvolvimento do algoritmo. Então, o que acontece, voltando aqui para o Júpiter, o que acontece no método de Simpson? Então, vou tentar reescrever do começo coisas que a gente já fez também nas outras aulas. Então, a gente começou definindo um vetor usando o NP Linear Space. Lembrando que eu já carreguei os pacotes aqui, tá? Eu estou usando a NumPy e a Matplotlib. Para quem não lembra, import NumPy as NP e import matplotlib.pyplot as PLT. Essas duas linhas sempre vão ser usadas em todos os vídeos que a gente vai fazer aqui. Então o NP Linear Space, eu posso fazer ele de 0 até 3π, porque era isso que eu vinha fazendo antes lá. E eu vou dividir isso aqui em um número de pontos iguais a 10. E daqui a pouco a gente vai discutir uma especificidade deste número aqui. Então, para calcular o cosseno do vetor, eu já tinha usado, mas vou escrever aqui de novo. A gente faz NP cosseno do vetor. Então, eu vou calcular o cosseno para cada um dos valores que estão ali em cima. O seno do vetor eu faço com NP seno do vetor. E agora vamos começar a pensar no nosso algoritmo. O detalhe é que essa regra
de Simpson, ela funciona para 3 pontos por vez. Por isso, quando a gente for usar ela aqui, se eu tenho... Se o meu vetor tem 10 pontos, vetor, então a primeira vez que eu executar ele, eu vou estar pegando esses 3 pontos, na verdade. Então, quando eu aplicar a regra de Simpson, eu vou pegar esses primeiros 3 pontos e vou fazer a integral, então, de 0 até o 2.09. Aí, na segunda rodada, para fazer esse limite chegar lá no final, aí eu vou pegar do ponto 3 até o ponto 5. Opa, desculpa, até o 6. Na verdade, do 2 até o 5. Então, vou aplicar a regra de Simpson para esses 3 pontos. Aí eu vou aplicar a regra de Simpson de novo, começando com esse ponto final aqui, que agora vai ser o inicial, indo até o 4.188. O que eu quero dizer com isso é que neste primeira execução, isso aqui vale A, isso aqui vai ser o M, isso aqui vai ser o B, que estão aparecendo aqui, ó, A, M e B. Na segunda execução, a gente vai ter A, M e B. Então, como a gente pode resolver isso de maneira que, fazendo um looping, a gente vai calcular até o final? Para fazer isso, eu vou ter que fazer uma rotina que vai pegar 3 pontos por vez. E se ela vai pegar 3 pontos por vez e eu tenho 10 pontos, daí eu vou ter um problema. Vai ter um ponto que vai ficar de fora. Então esse número aqui precisa ser ímpar. E se ele for ímpar, aí eu tenho uma garantia de que eu consigo pegar de 3 em 3 e vou chegar lá no final. Já vamos ver como isso funciona. Por isso, o I, eu vou definir ele começando com 2. Talvez não fique tão óbvio agora, mas daqui a pouco vai ficar. Vou chamar de área, o valor que inicialmente vai estar com o valor 0. O J é o tamanho do vetor, então eu vou colocar aqui o cosseno do vetor, que é quem eu quero integrar. Aí também vou colocar uma soma, que vai ser um array com 0 aqui. Para quem não se lembra, vale vir aqui e executar aqui fora. Então nparray de 0 dá 0. Se você colocar nparray 1, é 1. Esse é o valor que está armazenado no array, é só isso. E eu vou usar um vetor que eu vou chamar de vetor 2, que também vai começar como um array com valor 0. E aí aqui vai vir um while i menor do que j, faça. Então faça exatamente o que? E é aqui que vai entrar a expressão para o nosso método de Simpson. Então lembrando que quando eu chegar aqui, na primeira execução, o i está valendo 2. Então se eu mandar ele pegar o elemento i, ele já vai pegar o terceiro elemento da lista. Por que o terceiro? Se você não se acostumou com isso ainda. Porque num vetor, o 0 existe. O 0 é o primeiro. O 1 é o segundo. E o 2 representa o terceiro valor desse vetor. Então o que a gente vai fazer aqui
é calcular primeiramente a área, que ela vai ser a soma da área que está previamente gravada ali. No nosso caso, está começando com 0, que é esse 0 daqui, ó. E aí eu vou escrever aqui a expressão de Simpson. Então lembrem que a expressão do Simpson aqui, ó, ela começa com B menos A sobre 6. Só que eu não vou escrever B menos A, eu vou escrever de maneira genérica. Então o B é o terceiro ponto da lista. O que significa, neste caso, que o vetor I é o terceiro ponto da lista. O A vai ser o primeiro ponto da lista. Por isso vai ser o vetor I menos 2. Lembrando que eu estou começando com o 2. Então aqui na primeira rodada vai estar valendo 2. E aqui vai estar valendo 2 menos 2. Então essa subtração aqui vai dar 0. Agora, isto dividido por 6 é só esse começo aqui, ó, B menos A dividido por 6. Então vamos abrir e fechar um parênteses aqui de novo. E aqui a gente vai escrever f de A, que no nosso caso é o cosseno, mais 4 vezes AF do ponto médio, mais AF do ponto B. Então como a gente pode fazer isso? Lembrando que aqui, ó, eu já vou ter uma lista onde estão os valores do cosseno do vetor. Então o que eu vou fazer aqui é usar o cosseno do vetor que eu já calculei. Então, primeiramente, a gente pega o cosseno do vetor I menos 2, porque I menos 2 vai ser, na primeira rodada, 0, o que significa que eu vou pegar f de A. Então, essa f de A vai ser o primeiro ponto da nossa lista. Mais 4 vezes a f do ponto do meio, que é o nosso cosseno do vetor I menos 1. Mais a f de B, que vai ser o nosso cosseno do vetor que multiplica I. Então veja só, isso aqui é f de B, isso aqui é f, desculpa, isso tudo aqui é a f de M, ou f de A mais B sobre 2, então é o ponto que está entre o A e o B, no meio deles. O 4 que está lá na expressão da regra de Simpson. E isso aqui é o valor de f de A. Então essa área, se você executar ela e parar aqui, só uma vez, né, só com I valendo 2, a gente ia calcular a integral desses primeiros 3 pontos da função. Mas falta todo o resto, né? E aí o resto, na verdade, vai ser totalmente análogo ao que a gente já fez para a regra do trapézio e para somas de Riemann. Vai ficar a soma igual a NP append soma área. Então isso aqui ele vai adicionar no vetor soma o valor da área que foi calculado na linha anterior, nessa linha aqui. E depois dessa soma, eu vou calcular vou gravar nesse vetor 2 o np.append e eu vou acrescentar aqui o vetor I. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu estou fazendo essa conta nessa linha aqui, isso aqui vai ser a integral de A até B.
E isso aqui é o valor de b. Então eu estou usando isso para saber até onde eu integrei. E a gente só vai usar isso aqui depois para fazer o gráfico. Tecnicamente, o valor da integral já está nessa linha ali da área, né? E aí aqui a gente tem que fazer rodar o contador. Se você mandar executar assim, ele vai ficar em looping, né? Então, i mais igual a quanto? Porque nos outros métodos, se eu não estou enganado, a gente sempre usou esse contador indo de 1 em 1. Mas agora, como eu estou pegando de 3 em 3 pontos, eu preciso fazer esse contador rodar de 2 em 2. Então, na primeira vez, eu vou integrar do primeiro... Vamos colocar o vetor aqui de volta para explicar. Então, na primeira vez, eu vou integrar daqui até aqui. Aí, na segunda vez, eu vou integrar daqui até aqui. Tá vendo? Então, eu deixei 2 pontos para trás. Por isso que esse contador aqui tem que andar de 2 em 2. Então, ele começa com 2, depois ele vai para o 4, que vai ser o quinto elemento da lista. Depois ele vai para o sétimo elemento da lista. Depois ele vai para o nono elemento da lista. E assim sucessivamente. E aí só faltou alguma coisa aqui para fazer o gráfico, né? Maldita impressora. Então aqui vai plt.plot vetor e eu vou colocar aqui o seno do vetor. O símbolo dele eu quero linhas com pontos e o label, que é só o nome desse negócio, eu vou colocar seno de x. A outra coisa que eu quero plotar é o vetor 2, que eu estou calculando dentro do i ali em cima, e o soma, né? Que é onde está o valor da integral. E aqui eu não vou colocar a linha, tá? Estou colocando só os pontos. Eu já tinha feito esse gráfico antes e assim fica um pouco mais didático. E o label, para esse caso, eu vou chamar de Simpson. E a gente já sabe que é o resultado que eu obtive com a soma pelo método de Simpson. E o plt.legend para sair as legendas do gráfico. Se eu não esqueci de nada, aí funcionou. Mas vamos entender uma coisa aqui. Lembra que eu falei que esse número tinha que ser ímpar? Olha o que acontece se você botar um número par. Ele também funciona. Só que aí ele não faz a conta até o final. Porque ele pegou do primeiro ao terceiro, do terceiro ao quinto, quinto ao sétimo, sétimo ao nono. E aí do nono para frente não tem um terceiro ponto aqui para fazer. Então você tem que usar o método de Simpson, por exemplo, com 9, aí ele vai até o final. Ou com 11, ele vai até o final. E qualquer número ímpar você pode colocar aqui. E aí qual que é a vantagem do que a gente está vendo? Veja que com 7 ficou muito pouco, né? Mas se você pegar 9, 5 está ruim. Mas com 7 pontos, 9 pontos, olha, já tem bolinha laranja que está exatamente em cima do valor do seno. Lembra que a integral do cosseno, que é o que a gente está fazendo, estamos integrando o cosseno, que é o que eu calculei aqui. A integral do cosseno vai dar o seno. Então olha só nesse gráfico. Se você tirar a nossa integral, está só o azul. E quando eu coloco a nossa integral, que são os pontos em laranja, ele dá exatamente em cima de um pontinho azul. E eu estou só com 9 pontos. Se você aumentar isso aqui para 15, 19, 21, a gente está olhando para o gráfico, não está olhando para os valores numéricos. Mas o que eu quero ilustrar com isso é que poucos pontos
com o método de Simpson já dá um resultado ainda mais preciso do que com o trapézio. Vamos ali em cima e dar uma olhada nisso. Ó. Então, quando a gente fazia o método do trapézio aqui, se eu colocar 20 pontos, então eu vou somar esses trapézios que estão coloridos, dá uma olhada no vídeo anterior, se você quiser ver como isso funciona e não lembra. E dá um resultado bom. Só que, se você olhar com calma aqui para esses pontos, ó, eles estão piores do que o que a gente obteve com menos pontos lá no método do Simpson. Então, para mostrar isso aqui com mais precisão, então se a gente pegar a soma e pegar o quarto elemento, que é o 3, é o soma, ó, deu 0,97. E quanto que é o valor do cosseno do seno do vetor? Se eu pegar o terceiro. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Então a diferença entre esses dois valores aqui, ó, é bem pequena, né? Então é 0,02, um valor que está próximo de 1, né? Então dá um erro da ordem de 5%. Certo? Acho que é isso. Agora, se você olhar para essa mesma comparação com o que a gente fez agora com o método de Simpson, vamos pegar menos pontos, mesmo 11. Ó, vou usar 11 só, hein? Então vamos pegar o vetor. Desculpa, pegar o seno do vetor. Eu vou pegar o segundo agora, que vai ser esse valor aqui de cima. Se você pegar o soma, o 2, isso deu soma? Três, 2. Ah, claro, desculpa. Como aqui está pulando os pontos, né? Então eu tenho que pegar o soma 0 dá 0, que é o primeiro ponto. Aí se eu pegar o soma 1, vai ser esse ponto laranja aqui, ó, que vale 0,95. E este ponto aqui, que é esse laranja aqui de cima, lembra que ó, isso aqui que fez o gráfico que está em laranja, que é o de Simpson. Ó, laranja, Simpson. O seno do vetor que corresponde a este ponto é o 1, 2, 3. É o terceiro ponto, por isso o 2 aqui. E ele já dá um valor muito mais próximo. 10 vezes mais preciso o método de Simpson para essa estimativa que a gente está fazendo aqui, usando apenas 11 pontos. Se você botar aqui, quantos pontos eu tinha colocado lá em cima para fazer o 20? Então eu vou colocar 19, vai ficar 1 a menos. Se você colocar 19 aqui, olha quanto que dá essa diferença, né? Então estou pegando para esse ponto aqui, vendo a diferença, ó, dá menos, dá 1/3 de milésimo. Uma coisa muito pequena, né? Então o método de Simpson tem essa característica, ele é bastante robusto e diversas rotinas de integração mais sofisticadas que você pode usar vão se basear no método de Simpson.